Olá, internauta da Gazeta do Povo, eu sou o André Pugliese, da Editoria de Esportes, e hoje eu tenho ao meu lado o João Carlos Vialli para a segunda entrevista aí com os candidatos à presidência do Curitiba. João Carlos Vialli, que é o candidato à presidência do Curitiba pela chapa Sangue Verde, né? Nós recebemos já o Samir Namur, candidato à presidência pela chapa Curitiba do Futuro, e vamos receber amanhã o terceiro candidato à presidência do Curitiba, que é o Pedro Guilherme de Castro, pela Novo Curitiba. Nós vamos praticamente repetir boa parte das perguntas que fizemos para o Samir Namur, até para manter um equilíbrio aí na conversa entre as chapas. E eu quero, primeiramente agradecer ao Dr. Vialli por comparecer aqui à Gazeta do Povo para essa conversa. E quero pedir ao Dr. Vialli, que já é uma figura conhecida do futebol paranaense, mas que se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua história ligada ao Curitiba, para que aí os eleitores do Curitiba que vão fazer essa escolha no dia 9 de dezembro possam também conhecer um pouco mais do Dr. Vialli. Obrigado, Dr. Vialli. Obrigado. Inicialmente, o meu boa tarde a todos que nos assistem, a nossa satisfação em estarmos hoje aqui presentes. E quem é João Carlos Vialli? É uma pessoa que começou no Curitiba aos 12 anos de idade, ainda lá atrás, né, no velho estádio, e que já em 65, como estudante de medicina, começou a atender o departamento médico do Curitiba, na época que o Evangelino foi empossado, nós já estávamos lá dentro, e na sequência nós viemos atendendo e convivendo com alguns importantes presidentes da vida do Curitiba, diretores de futebol, uma convivência diária com atletas. Em 85, éramos vice-presidente do Departamento Médico do Curitiba, quando fomos campeões brasileiros, várias vezes campeão paranaense, e em 2007, convidado pelo Giovanni Gionetti, nós assumimos a coordenação do Departamento de Futebol, trazendo o clube de volta à primeira divisão. Médico, ortopedista, hoje, depois de 33 anos, ligado à Universidade Católica, Hospital Cajuru, eu me afastei em 2009 e atualmente eu vou me dedicar de segunda a segunda exclusivamente ao Curitiba Futebol Clube. Dr. Vialli, para a gente seguir aqui com as perguntas e tratar logo do tema que mais preocupa o torcedor do Curitiba, que é claro, é o futebol do clube, né? Assim, em termos de prioridade, o que o senhor considera que o Curitiba hoje está mais próximo, mais perto, ou deveria dar mais atenção? Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, como é que o senhor acredita que o Curitiba pode encarar cada uma dessas competições? Eventualmente dar prioridade a uma delas? Como é que o senhor vê a questão do futebol do Curitiba? Eu sempre tenho dito, né, que eu tenho 5 pontos fundamentais na minha plataforma. O primeiro deles, futebol. Segundo, futebol. Terceiro, futebol. Quarto, futebol. E quinto, futebol. Quando eu falo futebol como 5 prioridades, eu falo tanto profissional como investimento nas categorias de base. Eu acho que para o Curitiba a importância de todas as competições é fundamental. Eu, pessoalmente, não sou contra essa primeira liga, que você tem uma partida em janeiro, de repente outra metade de fevereiro, depois abrir um jogo, você nunca sabe o que vai jogar. Mas eu acho que é fundamental a valorização do futebol paranaense. Nós temos uma intenção de fazer convênios com alguns clubes do interior, algumas cidades, para que promovam a revelação de novos atletas. Depois nós vamos lá garimpar esses atletas, trazer o Curitiba, dar a formação cultural, médica, odontológica e, na sequência, se esse atleta da base ele vier a ser vendido, o clube formador terá aquele valor normal que é de lei. Dr. Vialli, seguindo para mais um ponto importante, aqui vamos falar um pouco das finanças do Curitiba, né? O senhor falou sobre futebol e é claro que a administração do futebol passa pela questão financeira e outros compromissos aí que o Curitiba tem. O Curitiba fechou 2016 com aproximadamente 200 milhões em dívidas, né? Aí incluídas dívidas bancárias, fiscal, trabalhista, entre outras pendências. Como será, caso o senhor seja eleito,
lidar com essas questões das dívidas do Curitiba, ao passo que também tem que administrar o futebol do clube? Eu entendo de futebol, eu não entendo de dívida. Então, na segunda-feira, no nosso jantar de apresentação do nosso G5 e com mais conselheiros, eu pude anunciar, não a contratação, porque ele não vai ter salário. Nós estamos fazendo uma parceria com o Renato Folador, que é um expert em finanças, que vai nos assessorar. Já trabalhou no Curitiba na reformulação das finanças lá atrás, que vai fazer um assessoramento com respeito às finanças do Curitiba. Em conversa com ele me disse, não se preocupe com as finanças do Curitiba, as finanças estão equacionadas através de 20 anos. Nós tivemos na reunião de segunda-feira retrasada com o presidente, em que ele nos colocou a posição do Curitiba, que era para os 3 candidatos, só eu compareci, né? A Rede Globo, 2018, não foi antecipado, né? A partir de 2019 nós temos a outra TV. Então, o problema maior hoje do Curitiba, do ponto de vista financeiro, chama-se Departamento de Futebol Profissional. São 70 atletas, 41 que permanecem hoje aqui, 29 emprestados, e equacionando esse problema, nós achamos que podemos caminhar tranquilamente e dando uma boa vida ao nosso clube. Doutor Vialli, prosseguindo aqui com outro tema importantíssimo que tem rondado Curitiba já há alguns anos, que é com relação ao patrimônio e ao estádio Couto Pereira, né? A gente ouviu já algumas vezes com planos de modernizar o estádio, eventualmente até construir um novo estádio. Eu queria saber do senhor o seguinte, se o senhor tivesse, né? Eu sei que é justamente esse o ponto X da questão, que é o financiamento da obra. Agora, se o senhor encontrasse essa solução, o senhor derrubaria o Couto Pereira, faria um novo estádio, ou o senhor é mesmo mais partidário aí de modernizar o estádio que está lá até hoje? Na segunda-feira nós tivemos uma reunião lá com o Denir, que é um arquiteto, com a Arruda e com o Luciano, que é um dos nossos G5, e que são pessoas que vão trabalhar em conjunto, preocupados com o estádio. E tive uma notícia por parte do Denir, até o Arruda disse, o Arruda que é nosso padrinho político, o Arruda disse, o Denir conhece centímetro por centímetro a vida do Couto Pereira. O Denir disse, olha, não se preocupe que o Couto tem vida tranquila por mais uns 40 anos. Curitiba Futebol Clube, Alto da Glória, é o local do Curitiba, na minha opinião. Nós não pensamos em hipótese nenhuma, nem em derrubar, nem construir um estádio novo. O que precisa é de uma modernização e uma manutenção, certo? Mas nós vamos ficar, evidente, no Alto da Glória. Doutor Vialli, prosseguindo então com uma questão também fundamental na rotina dos clubes de futebol, que é a relação com as torcidas organizadas, né? O Curitiba tem a sua principal torcida organizada, que é a Império Alviverde. Caso o senhor seja eleito, como que o senhor pretende conversar com a organizada? A Império terá a porta aberta no Couto Pereira? O senhor admitiria até eventualmente, o que já aconteceu em outros momentos, não só com o Curitiba, que a torcida acessasse o CT da Graciosa? Como que vai ser essa relação institucional do Curitiba com a sua principal organizada? Relação que nós já estamos vivendo no momento. Eu já tive várias reuniões com o pessoal da Império, com as torcidas organizadas, e eu vou fazer alguma coisa que é inédita no futebol brasileiro. Eu vou, uma vez por mês, como eu vou estar no Curitiba diariamente, entre 15 e 17 horas, eu vou fazer na arquibancada uma reunião com 100 torcedores que estejam associados em dia com o clube para uma discussão a respeito do nosso clube. Todos os setores, se ele está sendo bem atendido no momento do acesso ao estádio, se ele, quando ele chega, ele encontra uma cadeira em condições de uso da sua família, que os seus sanitários estão em ordem, se as lanchonetes estão em ordem. Essa conversa vai ser mensal, evidente que cada mês 100 torcedores diferentes, mas os dirigentes das torcidas organizadas estarão permanentemente participando. Acesso ao CT da Graciosa é um lugar de treinamento e, eventualmente, é um fato a ser conversado em alguns momentos, mas não aberto completamente. Doutor Vialli, prosseguindo, então, eu entendo que é uma questão, né, que ainda, falando sobre a parte do futebol, atualmente Marcelo Oliveira é o técnico do Curitiba e, naturalmente, eu entendo que o
campeonato tem que terminar, as eleições se decidirem para saber sobre o futuro do Marcelo Oliveira, se ele permanece ou não no clube. Mas falando do presente, o senhor, como que o senhor avalia o trabalho do Marcelo Oliveira? Está fazendo um trabalho bom, né? Ele está tentando manter o clube na primeira divisão. A minha preocupação no momento é ganhar a eleição, né? Depois de ganhar a eleição e assumir o clube de 14 de dezembro, nós vamos tomar conhecimento da situação do Marcelo, da situação do plantel, e aí, tranquilamente, você pode me fazer essa pergunta ali por um pouquinho antes do Natal, que eu vou ter que responder com certeza e com tranquilidade. Doutor Vialli, falando, né, nós falamos de relações institucionais aí entre o Curitiba e essa torcida organizada, eu queria saber do senhor com relação ao Atlético, né, que é o principal rival do Curitiba e um clube que manteve até certo ponto esse ano uma relação muito próxima com o Curitiba, até que houve aquela questão envolvendo o empréstimo do Couto Pereira para a Libertadores. O senhor pretende retomar essa proximidade com o Atlético? Como que vai ser uma parceria vai ser retomada, como eu disse? E eu queria saber do senhor também como o senhor vê, já teve conversa ou não com o Mário Celso Petralha, né? Que, se falando em Atlético, não há como falar do Mário Celso Petralha. Como que o Dr. Vialli, presidente do Curitiba, vai tratar o Atlético a partir do ano que vem? O Atlético é um dos grandes clubes de futebol brasileiro. Nós vamos manter um relacionamento com todos os presidentes, coisa que eu já fiz a minha vida inteira, porque na época, nos 8 anos de vice-presidência da federação, naquela época o nosso presidente era deputado, quem tocava o futebol era eu, quem frequentava a CBF era a minha pessoa, quem ia à reunião do Clube dos 13, então não vejo problema nenhum em conversar com qualquer dirigente de qualquer clube de futebol brasileiro, mas entre os assuntos a serem discutidos, sempre preservando o Curitiba Futebol Clube. Qualquer assunto a ser discutido que não seja interessante ao nosso clube, nós não vamos conversar agora. Se for interessante para o futebol paranaense e que prioritariamente atenda os interesses do Curitiba, não vejo problema de conversar com qualquer dirigente do futebol brasileiro. Perfeito, doutor Vialli. Outra figura que está sempre rondando Curitiba é, né, um ex-ídolo, que é o Alex, que agora é um torcedor e que tem sempre um papel importante como uma espécie de crítico aí do Curitiba, até porque hoje ele atua como comentarista da ESPN Brasil. O Alex teve um papel muito importante e, quem sabe, até decisivo nas eleições passadas. Qual que é a sua relação com o Alex? O senhor tem alguma proximidade com ele? Como é que o senhor vê o Alex nessa condição de crítico do Curitiba e torcedor? O Alex foi um atleta, um grande atleta do Curitiba. Hoje o Mauad é um dos presidentes que nos apoia, o Mauad, o João Jacomel, o Joel Malucelli, o Giovanni Jonedes, que vai fazer, inclusive, agora na semana que vem, uma declaração pública de apoio à nossa candidatura. Então, eu tenho tido muito contato com o sogro do Alex. Com o Alex não tenho tido contato, mesmo porque acho que com a atual televisão que ele está falando, eu não tenho tido. Mas me dou muito bem com ele, nunca tivemos problema e acho que vamos ter uma convivência bastante saudável. Doutor Vialli, já para a gente ir chegando próximo do final da entrevista, só repetindo para o internauta da Gazeta, nós já falamos com o Samir Namur, né, candidato à presidência do Curitiba pela chapa Curitiba do Futuro, e amanhã vamos entrevistar o candidato pela chapa Novo Curitiba, Pedro Guilherme de Castro. Tem ao meu lado o Dr. Vialli, João Carlos Vialli, que é o candidato à presidência pela Sangue Verde. Dr. Vialli, uma das críticas que os adversários aí na corrida eleitoral do Curitiba fazem ao senhor e à sua chapa é que seria uma chapa muito da velha guarda, né? De representantes mais velhos, enfim, que eventualmente poderiam estar... Mais velhos e experientes. Pode ser. Essa é a pergunta que eu faço. Poderiam estar desatualizados do futebol atual. O que o senhor vê dessa crítica? Eu digo o seguinte, esse grupo, 3 pessoas, eu não vou citar o nome, que estavam do lado de lá, ligaram solicitando que eu abrisse mão da minha candidatura a presidente do Curitiba. Eles disseram que não existia hoje na história do Curitiba alguém com mais experiência para tocar o futebol do Curitiba do que a minha pessoa. Então, que eu teria um cargo de futebol remunerado, muito bem remunerado, e eles elegeriam um presidente para tocar a parte administrativa. Ora, o Vialli, para ser diretor de futebol com uma bela remuneração, é jovem.
O Viale, para ser presidente do Curitiba, é velho. Acho que está vendo alguma coisa que não bate aí. Então, o senhor acredita que não há nenhum... O torcedor do Curitiba não precisa ficar preocupado com esse tipo de consideração, de que é um pessoal muito da velha guarda? Vocês assistem o Fantástico, né? No Fantástico está apresentando um quadro a respeito do Nelson Rodrigues. Há uns domingos, 3, 4 domingos atrás, estava um entrevistador falando com o Nelson Rodrigues a respeito que ele tinha tido um problema jovem. E ele disse, a resposta dele que eu vou repetir. Eu sempre digo aos jovens, cresçam, se tornem experientes e aí vocês ficarão sábios. Tá certo. Doutor Viale, para a gente concluir, já aproveitando antes da sua resposta, agradecendo mais uma vez a presença aqui na Gazeta do Povo, né, para essa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Coxa, eu queria que o senhor fizesse aí uma declaração ao torcedor do Curitiba, desculpe, por que a sua chapa é diferente das outras duas, por que a sua chapa tem mais condições de tocar o Curitiba aí, caso seja eleita no dia 9 de dezembro. É uma chapa em que os conselheiros foram escolhidos a dedo. O nosso G5, que eu não tive oportunidade de falar ainda, é composto, além da minha pessoa, do desembargador Guido Dobele, que é um desembargador aposentado, um nome de referência na magistratura paranaense, o Luciano, que é um engenheiro conceituadíssimo, que vai nos ajudar no patrimônio do clube, o Ibirajara Blake, que é um médico conceituado, que vai nos ajudar na reorganização do futebol profissional, e o Walter Schausse, que é um big boss de uma multinacional e que vai ser, tenho certeza, uma revelação dentro da direção do Curitiba. Eu quero dizer para o torcedor curitibano que eu acho extremamente inteligente. O clube hoje está numa encruzilhada. Você, torcedor, tem uma opção. Ou você quer ser feliz e vota na experiência que é o Viale, ou você vai votar na incerteza, que são dois candidatos que nunca frequentaram o departamento de futebol. Obrigado a vocês e juntos no dia 9 de dezembro. Obrigado. Obrigado, doutor Viale. Até a próxima. Como disse, amanhã teremos o Pedro Guilherme de Castro, encerrando aí a série de 3 entrevistas com os candidatos à presidência do Curitiba. Obrigado e até a próxima.